Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a tribologia. Primeiramente, a tribologia foi definida e utilizada na Inglaterra em 1966 como a ciência e tecnologia da interação de superfícies em movimento relativo e assuntos e práticas relacionados. O nome tribologia deriva dos termos gregos tribo e logos, que significam esfregar e estudo, respectivamente. A tribologia une os campos da mecânica, física, química, materiais e os conhecimentos em lubrificação, atrito e desgaste. Essa ciência vem ganhando cada vez mais espaço nas engenharias de projetos de novos produtos e nas engenharias de manutenção das empresas. Isso porque a busca pela competitividade impulsiona as empresas a buscarem soluções que obtenham maiores níveis de produtividade com baixos custos de manutenção. Agora vou explicar um pouco sobre o atrito. Sempre que uma superfície se mover em relação a outra superfície, haverá uma força contrária a esse movimento. Essa força chama-se atrito ou resistência ao movimento. O atrito é, em alguns casos, necessário e útil, como nos sistemas de freio e em outros casos indesejáveis, porque dificulta o movimento e consome energia motriz, sem produzir o correspondente trabalho. Nessa condição, o atrito precisa ser o menor possível. Tipos de atrito. Considerando o tipo de contato entre as superfícies em movimento, podemos distinguir o atrito sólido, que é quando há contato de duas superfícies sólidas entre si. O atrito sólido pode ser subdividido em dois grupos. O atrito de deslizamento, que é quando uma superfície se desloca diretamente em contato com a outra, e o atrito de rolamento, que é quando o deslocamento se dá através de rotação de corpos cilíndricos ou esféricos colocados entre as superfícies em movimento. Como a área de contato é menor, o atrito também é bem menor. O último tipo de atrito é o atrito fluido, que é quando existir uma camada fluida, pode ser líquida ou gasosa, separando as superfícies em movimento. O fluido que forma essa camada chama-se lubrificante. Na imagem podemos ver as engrenagens sendo lubrificadas com o óleo e na outra podemos ver o ar atuando como um lubrificante, pois ele diminui o atrito entre o disco de hóquei e a superfície da mesa. Olá, meu nome é Igor Grava e eu vou dar continuidade sobre o assunto com respeito à análise dos fluidos lubrificantes. Para entendermos como operamos um viscosímetro Seibold, que é o nosso tema principal desse trabalho, primeiro devemos entender alguns conceitos básicos e fundamentais sobre esses fluidos lubrificantes, como é o caso do conceito de atrito e tribologia que já foi apresentado. Seguindo então, partimos para o conceito de lubrificação, na qual pode-se dizer que é o preenchimento entre duas interfaces de dois corpos com algum tipo de lubrificante. Esses corpos são distintos e interagem entre si, na qual também podem ser chamados de corpo e contracorpo, e não existe uma regra clara que define qual é qual. A principal necessidade dessa lubrificação é devido à rugosidade superficial que existe nas superfícies de todo e qualquer material, por mais plana e lisa que ela seja. Portanto, independentemente do processo de fabricação ou tratamento superficial que essa peça sofrer, ela sempre terá uma variação de relevo da sua superfície, por mais baixa que seja. Essa diferença de relevo é chamada de picos e vales, como podemos identificar na imagem. A função da lubrificação é minimizar o atrito entre esses materiais, através do preenchimento de lubrificante entre os picos e vales dos materiais. Consequentemente, com isso, o atrito será menor, o desgaste será menor, o calor gerado será menor, aumentando a vida útil desses componentes. Lembrando que podemos ter tanto lubrificantes no estado líquido, sólido e gasoso. Dando continuidade, agora falaremos sobre a viscosidade. Viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento. Quanto mais espesso for esse fluido, maior será a sua viscosidade. Ela também está associada à carga e velocidade de escoamento do fluido. Ou seja, um fluido mais viscoso como o mel, por exemplo, vai levar mais tempo para escoar se comparado à água devido à baixa viscosidade e alta fluidez dela. Já o mel tem alta viscosidade e baixa fluidez, sendo assim, escoando em uma menor velocidade. Lembrando que um principal influenciador da viscosidade é a temperatura.
O índice de viscosidade é o número que indica o grau de mudança da viscosidade de um óleo a uma determinada temperatura. Aqui, como curiosidade, nós temos uma tabela que indica algumas recomendações, ou seja, não é uma regra, sobre o uso do tipo mais recomendado de cada fluido com relação à temperatura, rotação e carga de trabalho. Lembrando que ISO-VG é uma classificação do grau de viscosidade em função da temperatura, ou seja, um fluido VG32 é mais viscoso do que um VG15, por exemplo. Bom dia, eu sou o Igor e vou falar um pouco sobre o viscosímetro, o que é e quais existem. Bom, vamos lá. O viscosímetro é um instrumento utilizado para medir a viscosidade de um determinado líquido. É um equipamento muito utilizado em diversos laboratórios e serve principalmente para auxiliar no controle da qualidade de matérias-primas ou de certos produtos produzidos para a industrialização. Agora iremos falar um pouco sobre os comportamentos dos fluidos. A força de cisalhamento de um fluido ocorre devido às forças de coesão do líquido com as paredes do recipiente em que está contido e entre as próprias camadas do fluido. Segundo Newton, a viscosidade pode ser calculada através da força de cisalhamento sobre a área a qual o fluido é submetido e o gradiente de velocidade. O comportamento de fluidos em diversas taxas de cisalhamento podem ser classificados em duas categorias. São elas: 1. Fluidos newtonianos. Esse tipo de fluido possui viscosidade constante, independentemente da velocidade de cisalhamento aplicada. Como, por exemplo, desses líquidos, podemos destacar a água e o hidrocarboneto simples. 2. Fluidos não newtonianos. Os não newtonianos possuem sua viscosidade alterada de acordo com as suas modificações na velocidade de cisalhamento. Ou seja, nesse contexto podem ser incluídos as polpas de frutas, suspensões de amidos e até mesmo o ketchup. De acordo com o propósito da medida e o tipo de fluido, há um viscosímetro adequado para ser utilizado. Tipos de viscosímetro. Um viscosímetro de orifício geralmente consiste em um copo com um orifício, através do qual o fluido flui. A viscosidade é determinada cronometrando quanto tempo leva para o copo esvaziar em a medida de segundos. Os viscosímetros de orifício são fáceis de usar manualmente, graças ao fato de serem simplesmente imersos no fluido ao qual está sendo trabalhado, os que o torna populares na indústria de pintura. Também conhecidos como viscosímetro em tubo U, os viscosímetros capilares, eles são diretos e simples de usar, consistindo em um tubo de vidro em forma de U com duas lâmpadas, uma superior e a outra inferior. O fluido passa do bulbo superior para o inferior através de um capilar e a viscosidade é medida medindo quanto tempo leva para o fluido passar pelo tubo. Agora, o viscosímetro de pistão, ele funciona puxando o fluido, sendo medido para o cilindro do pistão enquanto o pistão é levantado. O tempo em que leva para o pistão cair, que são segundos de tempo de queda, graças a isso, a resistência do fluido, ela pode ser calculada e usada para determinar a viscosidade. O viscosímetro de Sandbolt conta-se o tempo em que 60 ml do fluido escoa por um orifício em condições e em uma temperatura específica. Graças a isso, conseguimos ver o tempo que o fluido demora para passar pelo orifício de um furol, cuja as proporções são designadas pela norma ASTM de 88. Maleta análise de óleo. Para que serve e quais são os seus ensaios? Este kit permite avaliações precisas sobre as reais condições de um óleo
a qualquer momento e tantas quantas vezes forem necessárias, com confiabilidade cada vez maior. Ele reúne em si todas as soluções práticas eficientes e principalmente confiáveis para que seja possível um controle sobre as características básicas que precisam estar presentes nos óleos lubrificantes e hidráulicos em uso. Portanto, configura de forma prática, porém confiável, qual o desgaste interno do equipamento de onde foi coletada a amostra de óleo. Isso é possível através da comparação por padrões de contaminação por metais. Os resultados podem ser conferidos até por terceiros interessados, utilizando-se instrumentos específicos que compõem o kit. Ensaios realizados com esse kit. Podemos ver viscosidade em um viscosímetro portátil em temperatura equalizada próxima a 37,8 graus Celsius ou aos 100 graus Fahrenheit. Diluição por combustível. Na interpretação dos resultados do ensaio de viscosidade, com quantificação em tabelas específicas de diluição. Oxidação. Também na interpretação dos resultados do ensaio de viscosidade, considerando-se os resultados dos ensaios de água e insolúveis. Contaminação por água. Em um ensaio de crepitação comparativa em chapa aquecida com identificação e quantificação do percentual volumétrico, por comparação com amostras padronizadas de óleos contaminados a 0,01%, 0,1 e 1% de água. Contaminação por insolúveis. São eles: carbonos, metais e sílica. Carbono. Ensaio por filtragem em membrana filtrante de alta precisão e identificação por microscopia, com quantificação por comparação com membranas padronizadas em vários teores de contaminação. Metais. Da filtragem de alta precisão por microscopia e por feedback fornecido pelas próprias filtragens predecessoras, considerando-se as características das partículas encontradas, e quantificação por comparação com padrões universais de contaminação determinados por históricos generalizado e garantido por engenharia de filtragem. Sílica. Da filtragem de alta precisão por microscopia, com identificação pelas próprias características indisfarçáveis. E por fim, mas não menos importante, análise da característica detergente dispersante, que é por meio de absorção em um papel capilar de densidade específica em padrão determinado pela mesma análise em óleos novos. Para a identificação do grau de viscosidade de um óleo, o viscosímetro mais utilizado é o Seibold Universal, equipamento desenvolvido para atender indústrias petroquímicas, em específico, caracterizadas pela manipulação e controle nos meios produtivos de produtos pétreos, sendo sua principal função estabelecer os padrões na composição física do fluido ao que diz respeito à sua viscosidade, pelo qual o aparelho Seibold Universal consegue definir através do tempo de escoamento da substância sobre uma determinada temperatura a sua viscosidade. Agora explicaremos os procedimentos e funções do viscosímetro para sua correta utilização. Primeiro, devemos ligar a chave geral, acionar o botão da iluminação caso necessário, verificar o indicador de calor, verificar o display superior, que indica a temperatura que está dentro do tanque, e verificar o display inferior, que indica a temperatura desejada, sendo possível ajustar nos botões abaixo. Um pouco acima do equipamento, temos as rolhas por onde sairão as amostras de óleo. O reservatório do viscosímetro tem capacidade para aproximadamente 8 litros de óleo ou água. Porém, caso haja um excesso, o banho possui um ladrão, que seria uma torneira, onde pode-se estar colocando um becker para alojar esse excesso. Na parte superior, temos as entradas com tampas, além da entrada para colocar o fluido para aquecimento, e o motor de agitação. Para realizarmos o experimento, devemos inserir o óleo, configurar a temperatura padrão no painel,
Após a temperatura estabilizar, retirar a rolha de prova e deixar escoar o fluido em um becker. A partir do momento que o fluido começar a escoar, é necessário cronometrar até que o fluido chegue ao nível do menisco do becker. Após a realização do experimento, é necessário consultar a tabela para a identificação do grau de viscosidade do óleo. Os padrões de temperatura para a realização do experimento são de 40 graus ou 100 graus Celsius, conforme as normas ASTM D88 e ASTM D102. Olá, meu nome é Igor, eu sou estudante do curso CAI de Mecânico de Manutenção. E agora nós vamos falar um pouco sobre o viscosímetro Seibold. Bom, esse aqui é um viscosímetro Seibold universal por 4 tampas de prova, da marca Petrodidática de 220 volts. Agora falando um pouco sobre a sua funcionalidade. Aqui no primeiro botão nós temos o liga e desliga, de energizar a máquina. Aqui no segundo botão nós temos o botão de luz, que aciona a luz do painel, caso necessário. E aqui nós temos a luz de indicador de calor. A partir do momento que nós ligarmos o equipamento, é bom verificar essa luz. Aqui do lado direito, nós temos no display superior de luz vermelha a temperatura que já está no banho. E no display inferior de luz verde, nós temos a temperatura que nós desejamos atingir, que no caso aqui é 40 graus ou 100 Fahrenheit, conforme a norma ASTM D88-102. E aqui os botões para configurar esse display. Aqui na parte superior do equipamento, nós temos as 4 tampas para a entrada do fluido em questão. Aqui nós temos um bujãozinho com tampa para a entrada da água para o banho. E aqui os respiros. E aqui o motor de agitação do reservatório. Agora aqui na parte inferior, nós temos as folhas de prova. Então a partir do momento que eu tiver com o meu fluido aqui dentro e a temperatura já estiver estabilizada e na temperatura que eu desejo fazer o ensaio, eu vou soltar essa rolha de prova com o becker aqui embaixo e vou cronometrar até que o fluido atinge o menisco do becker, que é essa marcação aqui. Lembrando que esse becker aqui ele tem 60 ml. A partir do momento que o fluido atingir o menisco, que é essa marcação, eu travo o meu cronômetro e verifico numa tabela qual que é a viscosidade do fluido correspondente. Lembrando que é bom fazer no mínimo 3 vezes esse ensaio para ter uma média boa da viscosidade do óleo. Aqui também nós temos uma válvula que é chamada de ladrão. Essa válvula eu posso estar alojando um becker aqui embaixo. Para quê? O reservatório do viscosímetro Seibold tem aproximadamente 8 litros de sua capacidade. Caso por algum motivo passe esse 8 litros, eu coloco esse becker aqui embaixo para alojar esse excesso. No geral é isso, muito obrigado. Bom, agora mais com uma curiosidade, esse aqui é um viscosímetro mais rudimentar, mais arcaico, que ele trabalha com a temperatura ambiente. Então nós colocamos o fluido dentro desse recipiente aqui, tampamos o buraco aqui embaixo, depois nós soltamos e medimos a viscosidade. Lembrando que a água dentro do reservatório do viscosímetro, ela serve para aquecer por igual o banho, o fluido aqui dentro. Então ele vai fazer com que todo o fluido aqui dentro atinja a mesma temperatura. Bom dia, eu sou Igor Faria e vou falar um pouco mais sobre a maleta de lubrificação. Bora dar uma olhada? Aqui a gente já consegue ver o manual, que consiste na instrução de uso, e os detalhes de cada componente e os testes que pode ser realizado por essa maleta. Então vou explicar um pouco sobre alguns componentes. Aqui temos o viscosímetro, que pode ser medido em temperatura ambiente, que consiste em colocar o óleo nesse compartimento, tem um furo aqui embaixo, a gente tampa, assim que inserirmos o óleo e tirarmos a tampa, o óleo irá escorrer e a gente mede.
Aqui temos o fogareiro a gás. A utilização dele: temos a chapa, que ela é inserida aqui em cima. Para ela ser travada, temos a chave, inserimos aqui, travamos a chapa em cima e, com o auxílio de uma seringa e um becker, iremos colocar o óleo, retiraremos um pouco e colocamos aqui em cima. Necessário uma gota para podermos medir o ponto de fulgor do óleo. Temos aqui também o micrômetro portátil. Parei. Aqui temos o microscópio portátil. A montagem dele é feita desta forma. Aqui será a base. Inserimos aqui e analisamos com esta paleta. Colocamos uma gota de óleo e temos aqui no microscópio até 100 vezes. Aqui temos o viscosímetro portátil. Ele consegue medir a temperatura a 35 graus Celsius, que seria o próprio calor corporal. A gente abre ele e então utilizamos a seguinte forma: o angulador, a gente vai segurar com a própria mão, esperando 5 minutos. A partir desse tempo, colocamos aqui assim, dessa forma. Aqui temos duas esferas. Quando a primeira esfera atingir a parte inferior, tá vendo que essa está subindo, a gente para. E aqui então a gente vê e dá o número por segundos 100 volt. Aqui possuímos uma seringa para compartimentos que desejamos pegar dentro de algum balde ou algo do tipo. É inserido a mangueira na ponta da seringa. Então, utilizamos a mangueira para retirar o óleo. E por fim, a gente temos as paletas aqui, os papéis, para usar para testes CDD. E este é a nossa maleta de lubrificação com alguns componentes que eu vou explicar. Nesta parte superior, possuímos os tubos para análise de óleo contaminante. Aqui possuímos as membranas, que ela é utilizada com o auxílio do filtro e de um becker, que seria mais ou menos assim. Então, abrimos o filtro, retiramos a membrana, colocamos na parte superior do filtro, fechamos e inserimos o filtro no becker. Então,
com auxílio desta válvula, a gente usa a seringa, novamente, para passar o óleo. Quando inserirmos o óleo, ele irá escorrer, porém as impurezas irão ficar retidas na membrana.